Casimiro Ramos, o Presidente da Administração da Unidade Local de Saúde de Médio Tejo, reuniu com a Comunicação Social da região para fazer um ponto de situação da forma como tem estado a funcionar o novo modelo organizativo desta estrutura que desde 1 de janeiro passou a integrar as 3 unidades hospitalares da região e os centros de saúde dos 11 concelhos que a integram. Casimiro Ramos começou por fazer um historial do processo para se centrar depois num conjunto de 32 medidas que a ULS Médio Tejo define como prioritárias para o ano de 2024. Os nossos sinceros agradecimentos por terem a disponibilidade de virem a este encontro, que também o ano passado fizemos, um pouco com o mesmo objetivo, de fazer um balanço anual e que este ano tem, digamos, algumas particularidades e também aproveitar para vos agradecer todo o acompanhamento que fazem da atividade do CHMT, agora o LS, ao longo do ano e daquilo que também é o contributo que é dado por vós para os utentes, nomeadamente em termos informativos, porque de facto isto é um trabalho que diz respeito a todos nós e todos nós estamos no mesmo barco, se assim podemos dizer, numa luta para que as populações tenham a melhor assistência possível. Então, a abordagem que vos vou apresentar, digamos que tem 2 tempos. Por um lado, aquilo que é os 22 anos que o CHMT teve enquanto entidade e que terminou, portanto, a 31 de dezembro no molde em que existia, com 3 unidades hospitalares, e depois a nova realidade que começou a 1 de janeiro com a criação da Unidade Local de Saúde. Então, relativamente àquilo que foi o fecho, se assim podemos dizer, de contas do CHMT no ano de 2023, podemos dizer que se tratou do ano mais. Foi o ano em que se registrou um maior número de consultas em relação ao ano anterior, maior número de altas, maior número de cirurgias programadas, maior sessões de hospital-dia, maior número de urgências, embora relativamente idêntico ao do ano anterior, maior número de MCDTs, de meios complementares de diagnóstico, falamos em cerca de 2,9 milhões de exames que são feitos por ano, mais 123 partos do que no ano anterior, nomeadamente que no último semestre tivemos sempre possibilidade de ter o serviço a funcionar, tornámos praticamente na maternidade da região, com Leiria com constrangimentos e Santarém também, e isso saldou-se num aumento de mais 123 partos em relação ao ano anterior. E registro de salientar que foi o ano, apesar de com resultados, com prejuízo de menos de 10 milhões de euros, mas que é o resultado mais baixo de sempre dos últimos 7 anos. Por outro lado, dado a afluência, a maior capacidade de resposta, houve de facto um aumento do número de inscritos para consulta e para cirurgia e, consequentemente, também um aumento dos tempos de espera por aumento desse mesmo número de inscritos. Esta última referência àquilo que foi o desempenho económico-financeiro é, do nosso ponto de vista, de fazer relevância, dado que, não se tratando propriamente de uma entidade que o objetivo seja o lucro, não é esse, é o de prestar cuidados, mas obviamente também não é para que seja, digamos, um buraco sem fundo. Procuramos sempre ter uma gestão rigorosa, cuidada, eficiente e procurando, obviamente, que aquilo que é o orçamento seja respeitado. Daí que foi possível, depois de um resultado também bom há 2 anos atrás, de cerca de menos 12 milhões, que agora tenha sido de menos 10 milhões de euros. Foi possível, assim, também que o nível da dívida a fornecedores tenha sido das mais baixas de sempre, situado em cerca de 10 milhões, quando normalmente estava num intervalo de 23 a 28 milhões de euros. Baixando o endividamento a fornecedores, reduziu-se o prazo médio de pagamentos, que se situa nos 135 dias, ou seja, cerca de 4 meses, que é um valor bastante relevante naquilo que normalmente são os compromissos assumidos pelas entidades públicas. Tudo isto, mesmo assim, apesar do significativo aumento dos gastos com pessoal, à volta de 6 milhões de euros a mais, resultante, sobretudo, daquilo que é o pagamento extraordinário que foi feito a profissionais médicos por horas extra para cumprir um plano de urgências sempre abertas,
e também de consumo de material clínico, porque ao se fazer mais cirurgias, isso implica também mais material clínico, mais consumo de material clínico para utilizar. Foi assim, portanto, um ano, como vos digo, de sinal mais em todos os itens, de muito trabalho também, de muito esforço dos nossos profissionais, acrescido em relação àquilo que seria o normal, e se todos tivermos noção e estamos todos bem informados, comparado com outros cenários que nós fomos vendo ao longo do país, apesar das nossas dificuldades e alguns constrangimentos, houve uma diferença bastante grande. E isso só se deve ao esforço, à dedicação dos nossos profissionais, no que diz respeito a 2023, portanto, os profissionais hospitalares, que se excedem sem que efetivamente lhes seja, digamos, dito que têm que o fazer. Enquanto às vezes ouvi até nas notícias hospitais de outra dimensão, maiores que a nossa, que com 50 doentes na urgência têm que encerrar a urgência, pois nós muitas das vezes os nossos profissionais fizeram um esforço com 70, 80 doentes na urgência, porque se não for assim não receberíamos os doentes, ou então as ambulâncias esperariam 13 ou 14 horas, caso que não acontece ou não aconteceu connosco, felizmente. Esta é a nota. Todo este trabalho só foi possível graças à dedicação e ao espírito de equipa que normalmente prevalece nos profissionais do CHMT até à altura. Página seguinte, a criação da OLS. Portanto, a partir do dia 1 de janeiro foi criada a OLS, com uma abrangência entre 170 a 180 mil habitantes, congrega 11 concelhos, portanto, daquilo que era a comunidade do Médio Tejo, Orém deixou de estar integrado no Médio Tejo, mas, por sua vez, Vila de Rei, e a pedido, inclusivamente, da própria população, representada pelos autarcas, passou a integrar o LS Médio Tejo. Esses 11 concelhos integram, portanto, os 3 hospitais, portanto, que já tínhamos, e depois mais 82 unidades de cuidados subprimários que estão instaladas em 65 locais. Isto é, unidades de cuidados na comunidade, a URAP, etc., a saúde pública, que são as unidades que somam, mas que utilizam as instalações que existem, quer em centros de saúde, quer em extensões. Um total de 2.850 profissionais. A maior percentagem destes profissionais está, de facto, representada pelos enfermeiros e depois, portanto, por um conjunto de profissionais médicos, à volta de 350 nos cuidados hospitalares e de 150 nos cuidados subprimários, e depois toda a máquina, digamos, administrativa e de apoio, de logística, para que tudo funcione. Este contexto, portanto, da nova realidade, teve um processo evolutivo, começou sensivelmente há um ano atrás, com a criação do grupo de trabalho para a elaboração do designado na altura plano de negócios, onde se demonstrou que a integração de cuidados entre os cuidados subprimários e os cuidados hospitalares teriam vantagens para a população, do ponto de vista de ganhos em saúde, mas também do ponto de vista económico-financeiro. Esse trabalho decorreu durante 10 semanas, o prazo de entrega era a 23 de abril, foi entregue a 20 de abril, 3 dias antes do fim do prazo, e congrega um conjunto de projetos que, entretanto, já vos vou apresentar. Esse trabalho tem a particularidade, ou teve a particularidade, de ser bastante participado por diversos agentes, não só aquilo que seria a dinâmica do Conselho de Administração e do grupo de trabalho constituído juntamente com os cuidados subprimários, com a direção executiva dos cuidados subprimários, mas a parte relevante, para além dos contributos de autarcas, da Comissão de Utentes, foi a colaboração dos próprios profissionais, quer dos cuidados subprimários, quer dos cuidados hospitalares. Pedimos propostas de projetos, ambos apresentaram em conjunto à volta de 80 projetos, e muitos desses projetos eram coincidentes. Portanto, tanto os profissionais dos cuidados subprimários como os hospitalares identificavam-se situações que poderiam ser trabalhadas em conjunto e com ganhos. E daí resultou um plano de negócios que fez a simbiose das diversas propostas e que em seguida vos vou apresentar de uma forma um pouco resumida. Ficou terminado, portanto, a 23 de junho para esse trabalho e em 7 de novembro é criada a OLS Médio Tejo, com uma comissão executiva, outra vez de parceria entre o CHMT e a Direção Executiva dos Cuidados Subprimários, e juntamente com a ARS,
e também com a orientação da Direção Executiva para que ela arrancasse a 1 de janeiro. Em 1 de janeiro, por despacho da Direção Executiva, foi nomeado o novo Conselho de Administração, que tem 6 membros, 5 dos quais são os mesmos, mantendo a equipa do CHMT, e um 6º elemento, que é o Diretor Clínico para os Cuidados de Saúde Primários, que é o Dr. Flávio, que já era quem tinha esse papel dentro do ACES, e que, do meu ponto de vista, e a estratégia que procurei transmitir à Direção Executiva, que este processo devia ser feito com tranquilidade, com segurança, com as pessoas experientes que conheciam o funcionamento de todo o sistema e que, inclusivamente, um dos vogais que é indicado pelas autarquias, e que foi o caso, que foi o Dr. Carlos Gil, foi indicado por unanimidade por todas as câmaras municipais, exatamente porque transmiti que o objetivo era essa tranquilidade e estabilidade do funcionamento das organizações. Na verdade, não se deveria praticamente notar alguma coisa estranha nas primeiras semanas ou no primeiro mês, de que agora com o LIS passou a ser assim, era de uma maneira, agora está pior ou está melhor, portanto, devia passar-se com tranquilidade e, do nosso ponto de vista, é isso que está a acontecer. Ora, o que se trata, de facto, da ULS e aquilo que se pretende é que haja uma adaptação do funcionamento da organização, por um lado, e não propriamente uma revolução. Isto é, de um momento para o outro não desapareceram órgãos, não desapareceram pessoas, passou a haver não sei o que mais. Não. Há sim modificações que vão levar a uma adaptação do funcionamento dos diversos serviços, de modo a criar a equipa unida, conjunta e muito centrada no principal objetivo, que é melhorar o acesso aos utentes. Melhorar o acesso aos cuidados de saúde primários, melhorar o acesso às consultas hospitalares, às cirurgias e à urgência. Então, trata-se de um processo que resulta ou deve resultar da implementação desse conjunto de projetos ou de medidas que estão no agora designado Plano de Desenvolvimento Organizacional, que traduz na prática aquilo que foi o designado Plano de Negócios. O principal de tudo isto e em tudo, quando se trata de organizações, é criar, de facto, podemos chamar um espírito de equipa ou uma cultura organizacional em que todos se identificam que nós somos da ULS e que todos se entendem naquilo que é o seu papel e como é que se interligam. Então nós delineamos um plano de implementação que está em curso, portanto a ULS está no terreno, está operacional e que teve no fundo um conjunto de fases, de momentos que estamos, portanto, a concretizar a pouco e pouco, conforme planeado. O primeiro ponto desse plano era uma reunião geral com todos os profissionais, hospitalares e de cuidados primários. Teve a presença física de alguns, mas online muitos mais. Tiveram cerca de 500 e poucos profissionais a assistir à reunião. Nessa reunião foi apresentado, em final, o que era a ULS, quais os projetos da ULS e aquilo que estávamos disponíveis para sermos os facilitadores da implementação da mesma. A seguir a essa reunião, tratava-se de reunir com os autarcas e com a Comissão de Utentes. Reunimos com a CIMT, portanto, no dia 11 de janeiro, em que explicamos também, apresentamos o que era a ULS, os objetivos que se pretendiam levar a cabo, e à Comissão de Utentes a mesma coisa também. O ponto seguinte tratava-se de falar com os diversos agentes no terreno, os diretores dos serviços hospitalares, os coordenadores das diversas unidades dos cuidados primários, dos centros de saúde, dos cuidados na comunidade, da saúde pública. Essas reuniões terminaram na sexta-feira passada. Tem sido, portanto, um percurso de todos os dias fazermos este périplo e portanto, no momento, o que ainda nos falta concretizar é o passo seguinte, que é a realização, ou completar com 3 câmaras municipais, reuniões para a implementação e para a operacionalização das competências que foram descentralizadas, nomeadamente nos recursos humanos e nos transportes de viaturas e na manutenção de instalações que estão a cargo das câmaras municipais. Faltam-nos 3 câmaras para completar o ciclo e depois de tudo isso, ou em corolário de tudo isso, como digo, ainda faltam 3 câmaras, isto que estamos a fazer. Ou seja, achávamos que este era o percurso correto, primeiro falar com os profissionais, com os agentes e depois com a comunicação social. Ninguém deveria saber, digamos, primeiro que todos os profissionais e achamos que esta era a melhor forma de o fazer. Em simultâneo, entramos no coração do assunto. Em simultâneo está a decorrer a implementação dos diversos
projetos, os diversos, os 32 projetos que fazem parte daquilo que é a verdadeira implementação da ULS. Pois bem, esses 32 projetos integram 19 ações de melhoria que, por sua vez, estão divididos em 5 eixos estratégicos. Estes 32 projetos que aqui estão só com o título, portanto eu vou tentar explicar sumariamente cada uma dos projetos e de uma forma mais sucinta, não sucinta, mas mais esclarecedora, e das mais impactantes também. Tem a seguinte particularidade. Há 2 grupos dentro das 32 medidas. Um primeiro grupo de 21 medidas que estão relacionadas com a prestação de cuidados propriamente dita. E depois um conjunto de mais 11 que são medidas de melhoria do funcionamento por processos e sistemas informáticos. Obviamente que esses projetos são tão importantes como os outros porque possibilitam a realização dos outros. Dentro das medidas, das 21 medidas de prestação de cuidados, há umas áreas que são têm mais profundidade do que outras, nomeadamente porque estão mais relacionadas com aquilo que é a prestação de cuidados de saúde primários. Há um grupo relacionado com problemas respiratórios, em que há depois todo um conjunto de projetos, nomeadamente de ventiloterapia, de necessidades, ou resolver as necessidades de inoloterapia, reabilitação respiratória, consulta de diagnóstico e acompanhamento pneumológico, consulta de apoio à intensiva à cessação tabágica. Ora, estes projetos vão ser todos eles, aliás são todos eles, desenvolvidos por grupos de trabalho entre os cuidados primários e os cuidados hospitalares para terem uma interligação de estudo do doente consoante estes diagnósticos que acabei de referir, ou as patologias que estejam aí inseridas. Portanto, pneumologia, se quisermos chamar assim, ou problemas respiratórios, são um foco importante, com 5 medidas a implementar. Depois, no que diz respeito à obstetrícia e ginecologia, por um lado, trata-se de alargar uma coisa que já fazíamos no CHMT, que é a educação paramental, de preparação para o parto e para o pós-parto dos pais, o acompanhamento dos recém-nascidos prematuros, quando depois de saírem da neonatologia e são encaminhados para casa com a família, serem acompanhados em interligação entre os cuidados primários e os cuidados hospitalares. E ainda há uma outra medida que podia inserir aqui, mas também está no outro caso, que é os MCDTs, que é a realização de ecografias obstétricas de utentes referenciados pelos centros de saúde. Portanto, no momento que nós fazemos no contexto hospitalar, quem vai aos cuidados primários e necessita de uma ecografia é referenciado para convencionados. Vamos também absorver um pouco dessa área para internalizar. 2 projetos muito importantes e que podem ser dos mais relevantes, está relacionado, de facto, nesse intercâmbio de conhecimento, de experiências entre os profissionais dos cuidados hospitalares e dos cuidados primários. E há 2 projetos que passam por realização de encontros de discussão de casos entre os profissionais de ambas as partes, de encontros por especialidade para permitir também aos cuidados primários perceberem aquilo onde têm capacidade de intervenção e como é que podem resolver por consultadoria, por trabalho de equipa com os profissionais dos cuidados hospitalares. Esse vai ser um ponto-chave. Portanto, solucionar o problema do doente ao longo da sua vida numa relação de equipa entre os profissionais de ambos os lados. Esses encontros, esses eventos vão começar a ser, digamos, calendarizados e será, de facto, do meu ponto de vista, um ponto-chave. Outra aposta muito importante trata-se na prevenção, com rastreios, com o alargamento dos rastreios, com uma intervenção planeada dos rastreios, de complementaridade entre os cuidados hospitalares e os cuidados primários e evitar, no fundo, ou tentarmos evitar a doença, ou que ela se agudize, ou que os cuidados de saúde sejam mais necessários, criando, portanto, todas essas medidas de prevenção. Acresce a isto outras intervenções mais pontuais, mas com bastante relevância, projetos também, por vezes, de intervenção da área da enfermagem, não propriamente médica, ou necessariamente só médica, como o tratamento de feridas, o Hospital Dia Consulta de Insuficiência Cardíaca, que tem intervenção médica, a equipa de cuidados paliativos em interligação com os cuidados na comunidade, a intervenção endocrónica,
assistida em ambiente hospitalar, mas em colaboração com os serviços de saúde primários, e depois, nos meios complementares de diagnóstico, uma grande mais-valia que podemos ter. Esta é uma oportunidade que nós temos, o LIS, por um lado, que fazer melhorias nos cuidados bastante significativas, introduzindo procedimentos de inovação que podem, entre aspas, não é revolucionar tudo, mas mudar muita coisa. Vão ser internalizados exames como raio-x, TAC e ressonância magnética, e ainda análises clínicas. O processo de internalização das análises clínicas está em curso. Nós já estamos em processo de aquisição de 8 centrifugadoras e mobiliário para 8 centros de saúde. Os outros 3 que não vão ter esse equipamento é tomar Torres Novas e Abrantes, porque tem hospital, mas vai ser possível, dentro em breve, os utentes, quando vão a um centro de saúde, ser feita a recolha da amostra, que será analisada no nosso laboratório e disponibilizada para o médico o mais rapidamente possível. Só esse procedimento de meios complementares de diagnóstico permite uma poupança num prazo neste ano, 2024, que ronda 1,1 milhões de euros. Só isto é o suficiente para financiar todo o investimento que vamos fazer, que ronda 1 milhão, para poder implementar sistemas informáticos novos, softwares e equipamento que também vai ser necessário. Mais importante de tudo isso é os ganhos em saúde que os utentes têm com esta flexibilidade e possibilidade de ter melhor acesso. Depois entramos nas questões relacionadas também, no que diz respeito à prevenção, com ações de literacia em saúde e muito de divulgação de saúde ambiental. São projetos da saúde pública com vista, de facto, a esse objetivo de prevenir antes que se agudize. O segundo grupo de medidas que passa pela melhoria dos processos, como já referi assim en passant, trata-se de integrar sistemas informáticos, de fazer adaptações a outros softwares, mas também o processo de acreditação da qualidade da ULS no modelo AXA, que estava no momento já em curso no centro hospitalar, e depois gestão logística, gestão processual, porque tudo aquilo que era a equipa administrativa do ACES passa a ser uma componente e uma parte daquilo que é o funcionamento global de toda a organização. E por último, neste grupo também, não posso deixar de referir que já em fevereiro iremos inaugurar o Centro de Investigação da ULS, que vai fazer parte de um contexto mais alargado que chamamos Academia, que vai agregar a formação dos profissionais com a investigação dos mesmos. Para que se tenham uma ideia, só no CHMT nós temos por ano à volta de 300 ações de formação, um orçamento que ronda aos 130 mil euros, porque essa é uma aposta nossa muito grande na formação, no desenvolvimento das competências, mas na inovação também por via do Centro de Investigação, que tem funcionários dedicados a apoiar os investigadores, com o objetivo que essa investigação se traduza em inovação na própria instituição. Vai ser criado uma bolsa de apoio à investigação para que não só possam investigar com apoio, mas ao mesmo tempo possam publicar os seus trabalhos, que têm normalmente às vezes um custo associado. Ora, todo este processo está em curso, como vos digo, isto é difícil de leitura, porque de facto é um mapa grande que nós temos lá afixado para irmos acompanhando dia a dia, que é o cronograma da implementação de cada uma destas medidas. Algumas, como digo, já estão no terreno, outras estão planeadas a constituição de equipa, que neste momento está a acontecer, a todas as equipas de projeto serem contactadas, tem um prazo de 1 a 2 semanas para formalizar como é que vai funcionar e a partir daí arrancar. Algumas demoram mais tempo, se trata de adquirir equipamento, às vezes softwares, outras menos tempo, trata-se de facto de uma articulação e de pôr em marcha. É o nosso objetivo, é a nossa convicção que a partir de março, abril, todas as medidas que estão enunciadas estejam implementadas no terreno, depois há que ir afinando, há que ir avaliando, portanto o que vemos azulinho que está ali é uma avaliação do procedimento, a princípios de julho, para percebermos o que é que tem que ser retificado e alinhar o que esteja desviado. Esta é, portanto, uma grande aposta e este é o desafio. Obviamente que dificuldades e alguns obstáculos vamos sempre encontrar. A ULS não traz consigo nenhuma receita milagrosa, isto é, não vai de um momento para o outro todos os utentes
passarem a ter médico de família, não vai ser possível de um momento para o outro não haver tempos de espera. Agora, é um caminho que pode ser percorrido com obstáculos, mas também com uma estratégia para ultrapassar esses obstáculos. Daquilo que tem sido as reuniões com os diversos profissionais, quer dos cuidados primários, quer dos cuidados hospitalares, temos a percepção do entusiasmo. Já passou a fase da expectativa, mas sim do entusiasmo em vamos lá a isso, vamos lá arrancar com isto e vamos, de facto, mostrar que é possível fazer melhor, porque é sempre possível fazer melhor quando todos, de facto, estamos dentro do mesmo espírito. Então, estes eram os apontamentos sobre a ULS. Quero-vos só fazer uma nota final sobre o ponto de situação dos casos ou dos pontos mais críticos, se assim quisermos abordar, e que convém também deixar uma nota. Em primeiro lugar, nós vivemos, de facto, sobretudo no mês de dezembro e janeiro, uma dificuldade acrescida na gestão dos cuidados hospitalares, em concreto, que não foi, portanto, caso único, infelizmente, no país. Todos acompanhamos aquilo que foram as dificuldades em todo o país nas unidades hospitalares, devido ao afluxo de doentes, devido à gripe A e à evolução que essa patologia teve, mas também um período festivo em que é difícil conseguir completar as escalas e que transversalmente e periodicamente, portanto sabemos que ciclicamente todos os anos é sempre um obstáculo que é difícil de ultrapassar. Apesar de tudo e dos momentos difíceis que vivemos, e apesar também de algumas notícias que às vezes saíam, não vossas, não é isso, mas que saíam, conseguimos um mal menor. Havia duas soluções em tudo isto. Ou ter fechos programados nas urgências, ou tentar fazer o melhor possível a cada momento até ao último minuto. Optamos por esta segunda hipótese. E daí que eu queria-vos até pedir-vos a vossa atenção, que tenha tido as fontes que por vezes dão alguma informação. O que é que sucede? Nós, meados do mês, até ao dia 15 de cada mês, é apresentado ou é feito o ponto de situação de como estão as escalas para o mês seguinte. E dia 15 do mês de dezembro havia vários buracos, digamos, como nós podemos dizer, na escala. Só para que tenham uma ideia, este era o cenário a 15, 24 para o mês de janeiro. Vários buracos, certo? Ora, se nós assumíssemos logo nesta altura que ia fechar, teria mesmo que fechar. Ora, o que é que acontece nestes momentos? É enviado um mail a todos os médicos que prestam serviço a dizer quem pode fazer estes dias, ok? Isso pode ter sucedido, ou pode suceder que o médico comenta que a equipa, todos que estão, olhem, isto no dia 23 de janeiro vai fechar. E algumas pessoas, eventualmente, às vezes, entram em contato convosco a dizer, olha, vai fechar. Depois vejo nas redes sociais a dizer, a população está inquieta porque vai fechar. Peço-vos, e vocês têm feito, e recordo inclusive a Rádio Hertz e também o Templário, alguns de vós perguntam-nos, à Diana, olhem, temos esta informação, é verdade, eu acho que esse é o caminho que devemos seguir, porque a Diana tem a informação, se efetivamente vai fechar, nós diremos para informar a população, ou se estamos a fazer esforços ainda que até o momento em que se pode dizer. Porque isso traz depois situações muito desagradáveis, não é? Porque as pessoas começam a pensar que vai acontecer uma coisa e não vai acontecer. E reparem o que sucedeu depois em janeiro, a 5 de janeiro, o cenário era este. E tudo isto ficou resolvido, no mês de janeiro só teve 3 encerramentos noturnos, 2 em Tomar e 1 em Torres Novas, noturnos, e tenham em conta que a afluência em Torres Novas e Tomar durante a noite é entre 8 a 12 doentes. Uma noite em que também teve que fechar Tomar, que foi a noite do dia 11, de doentes desviados para Abrantes foram 2. Isto é, nós temos sempre uma resposta para dar aos utentes. E, como repito, noturno para prejudicar menos. Isso obrigou a uma ginástica dos nossos profissionais em trocarem entre eles serviços para garantir este mal menor. Ora, gostaríamos que não tivesse acontecido.
mas achamos que dentro de todo o contexto que se viveu, que toda a nossa população pode estar um pouco satisfeita com aquilo que foi conseguido pelos nossos profissionais. Para fevereiro, no momento, a não ser que exista algum imprevisto, não há nenhum constrangimento em nenhuma das unidades. A escala está preenchida, completamente preenchida, quer em Abrantes, obviamente, Abrantes quando não consegue ter a escala completa, os doentes são encaminhados diretamente para as especialidades, que fazem uma sobrecarga aos doentes das especialidades e que temos de deixar uma nota a eles também sobre esse esforço que é feito, mas Tomar e Torres Novas também têm, no momento, todo o mês de fevereiro, sem qualquer constrangimento. O mesmo se vai passar com a pediatria, se não houver nenhum percalço, que depois de regressar, ou agora quando regressam, duas médicas que estavam em licença de maternidade, que também passa a funcionar 24 sobre 24 horas, enquanto que até aqui tivemos o constrangimento de ter encerramento quinzenal. A obstetrícia vai funcionar nos moldes que está aprovado pelo plano, a não ser que exista algum plano da direção executiva, a não ser que exista algo imprevisto momentâneo com alguma médica, mas houve um médico que prestava serviços sistematicamente ao sábado, garantia o funcionamento ininterrupto durante os últimos 6 meses, que já se mostrou indisponível para trabalhar connosco, e isso obrigou a este encerramento quinzenal de sexta a domingo para conseguir ter a escala completa no outro fim de semana seguinte. Estamos a tentar todos os esforços, como sempre, mais profissionais para conseguir fortalecer a equipa, quer para o quadro, se fosse possível, que ainda é mais difícil, mas mesmo o prestador de serviços, para voltarmos àquilo que foi o último semestre do ano passado. Quero-vos dar nota de um ponto que eventualmente poderemos aprofundar. Depois disto, gostaria que tivesse um tratamento autónomo, se mais aprofundado, deste contexto, mas neste contexto também vos dá. Nós ficámos surpreendidos, para não dizer outras coisas, com declarações infelizes, irresponsáveis e desrespeituosas do Presidente da Liga dos Bombeiros e do Comandante de Torres Novas. Usar o CHMT como exemplo de espera das ambulâncias nas urgências é um exemplo péssimo. É o pior do país. As ambulâncias no nosso centro hospitalar, então, nunca esperam mais de 2, 3, 4 horas. Com uma realidade que mais ninguém tem. É que nós, para termos vaga na entrada em Abrantes, temos que dar alta e transportar os doentes, muitos deles, para Torres Novas e Tomar. Enquanto eles não são transferidos, se há uma afluência maior, há um constrangimento maior. Daí temos às vezes 70, 80 doentes, porque há toda essa ginástica que tem que ser feita. Nós, por ano, pagamos 2 milhões de euros de transporte de doentes, 200 mil euros por mês, mais ou menos, 150 a 200 mil euros por mês. Por dia são feitos entre 30 a 40 transportes de doentes não urgentes, mas precisam de cuidados hospitalares por ambulâncias. Temos a colaboração e um trabalho em conjunto com os bombeiros da região fora de série, sempre disponíveis a ajudar, a colaborar e a entender toda esta mecânica que entendem e vivem-na. Ora, o Sr. Presidente da Liga eventualmente não estava bem informado do que é que se passava, alguém transmitiu informações não adequadas, já o oficiamos a dizer que não estava correto, e com a Corporação de Bombeiros de Torres Novas, reuni com o Presidente da Direção, o Sr. Comandante não veio porque acho que há por lá um problema interno, do qual eu não sei nem quero aprofundar, mas não é bom que qualquer comandante, e neste caso o Comandante de Torres Novas, procure usar os profissionais do CHMT, que também são colegas de trabalho na saúde, são tanto como são todos a equipa, para questões que nos são completamente alheias. Deixamos esse assunto para ser tratado entre eles. Como vos digo, não é assunto que gostaria para já de englobar neste foco em que estamos no momento. Por último, um foco importante e que é uma preocupação de todos nós, quando digo todos nós é mesmo todos nós, toda a população, toda a região, todos os agentes, que é as obras de remodelação da urgência do Hospital de Abrantes. O ponto de situação em que estamos trata-se do último passo, que é a obtenção do visto do Tribunal de Contas. Isto é, uma vez feito todo o processo, é encaminhado para o visto do Tribunal de Contas, que até há 2 anos atrás não era necessário porque havia uma isenção do Covid, no âmbito do Covid,
mas uma vez terminado isso, passou a ser necessário, no processo que foi seguindo, ir a visto do Tribunal de Contas. E a última coisa que o Tribunal de Contas agora pede é a portaria de extensão de encargos, que do nosso ponto de vista, e conforme argumentamos ao Tribunal de Contas, não nos parece que seja um requisito estritamente necessário, uma vez que o plano de atividades de 2023 foi aprovado pelo Ministério das Finanças e contempla este investimento plurianual, mas o entendimento do Tribunal de Contas não é esse. Então, no momento, tanto quanto estou informado, estará para despacho da Secretaria de Estado do Orçamento essa portaria de extensão de encargos. Obviamente que terá os seus timings, os seus tempos, que gostaríamos que fosse o mais breve possível, porque pode correr-nos o risco de, quando isso for despachado, o empreiteiro diga mais uma vez que agora os preços já são outros e que não aceitam. Estamos a crer que não, que a alteração de preços nos últimos meses não tem tido o impacto que teve há um ano atrás, há cerca de um ano atrás, e que tudo se irá resolver. Mas cada dia que passa é um dia de preocupação que nós temos, e quem tem ocasião, por alguma razão, de visitar o espaço da nossa urgência, verifica que há muitos anos que necessitaríamos daquela infraestrutura. Estamos a fazer todos os esforços para ultrapassar esse obstáculo e estamos em crer que há de ser conseguido. E bom, dito isto, era assim, muito sumariamente tudo o que vos queríamos apresentar.